Então, sejam muito bem-vindas oficialmente a mais um encontro aqui do nosso livro Atenção Plena. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3 e também nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, Pepês, porque o capítulo 4 ele é uma breve explicação das 8 semanas, tá? E aí, amanhã, pontualmente às 7 da manhã, a gente começa o nosso programa de 8 semanas, sempre às segundas-feiras, às 7 da manhã, tá? Como é que vai funcionar? 7 da manhã, eu vou trazer para vocês o resumo da semana, vai ser uma explicação, não vai durar mais de 30 minutos. Então, para você se planejar, tá? A gente começa pontualmente às 7, no máximo, 7h30, a gente já terminou o resumo da semana, a explicação da semana. Vocês vão receber ali os áudios, o link com os áudios, e aí cada uma vai para sua prática, tá bom, Pepês? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Taranã. Deixa eu compartilhar a tela. Yolanda, Yolanda, que já foi a minha assistente de ontem, tá vendo? Muito obrigada, querida. Então, vamos lá. Yolanda, você não está vendo nada na frente do mapa mental, não, né? Só o mapa mental. Não está aparecendo eu admitindo as pessoas na sala. Tá bom. Obrigada, meu amor, pela ajuda. Ai, porque algumas pessoas estão chegando ainda aqui. Então, vamos lá para o nosso capítulo 3, tá? Capítulo 3. Ele começa com essa frase que é muito interessante. A real viagem de descoberta na nossa vida não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Esse capítulo ele começa da seguinte maneira, Pepes, ele traz alguns exemplos de como as coisas externas afetam profundamente o nosso humor, o nosso estado emocional. Ele começa falando sobre o sol, isso é uma coisa bem séria, né? Porque a gente sabe que o sol, o clima, eles afetam diretamente o nosso humor. Alguns países, eu mesma, Paty, eu falo assim, ai, não, se é para viajar para aqueles países que não tem sol, é só para viajar, ficar um pouquinho e depois voltar, né? Porque a gente sabe a diferença entre um dia cinza e um dia ensolarado. Então ele começa falando, claro, quando você sai ali para o teu dia e tá aquele famoso dia cinza, né? Como que as pessoas se comportam, como que tá a nossa postura, e depois, quando começa a raiar o sol, e nossa, de repente abriu o tempo, né? Vem aquele maior solzão, e como que o nosso comportamento muda. Depois ele dá um outro exemplo, de alguém que está super estressado no trabalho, e aí, de um dia para o outro, a pessoa entra de férias, muda o ambiente, né? E a gente já sabe que o ambiente altera nosso comportamento. Como que essa mudança de ambiente, ir viajar, entrar de férias, pode, mudar completamente o nosso estado emocional. Ele traz alguns pontos de mudança que vêm do externo, tá? Então, aqui. Quando algo muda no externo, nossas emoções mudam instantaneamente. Aí ele traz ali exemplo, férias, sol, etc. Qual que é o ponto, Pepês? Nós não podemos ficar dependendo eh, de ter sol ou não para a gente ficar bem. A gente não pode ficar dependendo da gente viajar, mudar de ambiente, coisas externas, tá? O nosso processo aqui de atenção plena, um dos objetivos é que a gente consiga ficar bem na maior parte do tempo e que esse estímulo ele pare de ser o externo e ele passe a ser o interno. E para isso, o autor ele traz a diferença entre os dois modos, o modo atuante e o modo existente, né? São várias diferenças que ele elenca nesse capítulo. O que que é o modo atuante, Pepês? É aquele que a gente viu ontem, que a gente precisa parar. É aquele que a gente aprendeu a fazer, que é
essa emoção é um problema e eu preciso resolver esse problema. Vocês lembram disso? Então, não, eu tô triste, por que que eu tô triste? Eu tô para baixo, eu não devia estar, eu tô aqui nesse lugar, eu tinha que estar feliz, eu não tô feliz. Então, eu tô no ponto A, lutando para estar no ponto B, enxergando a distância entre o ponto A e o ponto B, né? E isso me deixa mais ansiosa, mais triste, mais infeliz, porque eu estou colocando atenção naquilo que eu não quero. Como ele falou ontem, né? Eu estou colocando atenção no hiato, estou colocando atenção nessa distância. Então, qual que é o ponto aqui, Pepês? O modo atuante, ele pensa muito, ele quer resolver. Isso é maravilhoso quando a gente tem situações práticas, mas isso é péssimo quando a gente está falando de emoções. Então, ontem a gente terminou aqui falando é, emoções não são problemas a serem resolvidos. E qual que é o modo existente? É o modo que a gente vai buscar ao longo das próximas 8 semanas. O modo existente, Pepes, ele é um modo curioso, né? Ele é um modo é, de viver 100% no presente. O modo existente, ele é um estilo de vida. A gente vai ver a diferença entre os dois modos, tá? Vamos falar sobre o modo atuante, aquele que provavelmente vocês possam estar nesse momento. Então, trata emoções como problemas e tenta resolver. Isso nós vimos ontem. Mas sobre o modo atuante, aqui existe uma armadilha. O modo atuante pensa demais, ele julga demais. Então você fica, né, naquele círculo vicioso, naquela corrida de ratos e você não consegue sair do problema, tá? Ele julga demais. Esse aqui, Pepes, o modo atuante é o modo do piloto automático. Então, é esse modo que é responsável pelos hábitos, ele automatiza comportamentos. Lembra? Não existe o modo bom e o modo ruim. Não existe o modo bandido e o modo mocinho. Tudo bem? Então, você tem que entender que o modo atuante, Pepe, ele é muito benéfico para algumas coisas na tua vida. Então, todo esse comportamento automatizado, a formação de hábitos, a economia de energia do nosso cérebro, todo aquele mecanismo que a gente estudou ontem, né, de quando eu tenho um problema, o meu cérebro, ele tem uma biblioteca, ele categoriza problemas, ele separa problemas em categoria e ele vai buscar solução no nosso passado. Isso permite uma economia bárbara de energia, isso permite a nossa evolução. Então, aqui não tem modo bom e modo ruim, mas para o que a gente quer, né, que é melhorar o nosso emocional, o modo atuante, ele é o modo errado para tratar com as emoções. É isso que a gente tem que entender. Ele é correto para outras áreas, mas ele não é o modo correto quando a gente quer melhorar o nosso emocional. Tudo bem até aqui? Então, ele tem o foco no pensar. A gente está falando do modo atuante. Modo atuante foca no pensar. Então, eu vou pensar na minha tristeza, eu vou tentar resolver a minha tristeza, isso vai aumentar a minha tristeza, vai piorar. Aqui existe uma luta. Então, o que nós falamos, ele enxerga a distância entre o ponto A e o ponto B, e ele é um modo de insatisfação permanente quando a gente fala em melhorar o emocional, Pepês. Tudo que você consegue com o modo atuante é uma insatisfação permanente. É importante a gente olhar para isso. Aqui um outro ponto, ele evita a dor. Ou seja, eu quero resolver. Na tentativa de evitar a tristeza, eu fico mais triste, porque eu estou colocando atenção na tristeza. Eu quero evitar a dor, no seguinte sentido, eu quero resolver por que que eu estou triste. Lembra a história da Lucy de ontem? Por que que eu estou triste? Está tudo certo na minha vida, meu marido, meus filhos, meu trabalho, eu estou ganhando bem, não posso ficar triste. Por que que eu estou triste? Então, eu quero evitar a dor, quero evitar a tristeza. Essa é uma característica do modo atuante. Eu quero evitar no sentido de eu preciso resolver. Aqui, outra característica super importante do modo atuante, se perde facilmente entre passado, presente e futuro. Vamos entender por quê. O modo atuante, a busca de informação dele está onde? Que nós estudamos? No passado. Lembra do gatinho querendo sair da caixa? Então, ele lembra que ontem ele apertou a alavanca. Então, de agora em diante, ele vai sempre apertar a alavanca quando ele estiver na caixa labirinto.
Então, o cérebro, ele categoriza os seus problemas, mas quais problemas presentes? Não, problemas passados. Então, quando eu fico triste, eu tento resolver a tristeza, o meu cérebro ele vai buscar vários eventos passados de tristeza, para tentar lembrar o que que eu fiz. O problema, um outro problema disso aqui, Pepe, é o seguinte, que muitas vezes a forma da gente resolver as coisas não é a mais saudável. Às vezes a gente resolve coisas de forma nociva. Então, suponha que no passado você tenha sentido uma emoção negativa, por exemplo, você sentiu uma angústia, uma ansiedade, você sentiu essa emoção. E aí, você tomou um sorvete e você melhorou, você ficou mais calma. Só que esse tomar sorvete é a alavanca da caixa labirinto do gato. Então, eu registrei aqui, opa, eu estou com um problema, eu estou sentindo uma angústia, estou sentindo um vazio. Eu encontrei uma solução: tomar sorvete, comer doce, comer chocolate. Então, para o meu cérebro, isso é uma solução. Você precisa entender, Pepe, que a nossa mente, a tua mente inconsciente, ela não fica julgando se aquilo é bom ou ruim. Aquilo é uma solução. Teu cérebro é uma máquina. Estou triste, comi sorvete e fiquei alegre. Logo, sorvete é uma solução para a tristeza, certo? E aí, cada vez que você ficar triste, além do teu cérebro ir buscar toda a informação de tristeza do seu passado e a sua tristeza acabar aumentando, além disso, o teu cérebro vai buscar soluções já conhecidas, como comer por impulso, comprar por impulso. Agora, pode ser que por sorte também, e a gente estava falando sobre isso, eu estava conversando sobre isso com algumas alunas em outro workshop da nossa biblioteca, pode ser que em um momento de estresse você tenha saído para correr, você tenha ido dançar, e aí você aprendeu que atividade física melhora aquela angústia. Então, aqui a gente tem hábitos que a gente quer manter e a gente tem hábitos que a gente quer eliminar. Eu estava angustiada, eu comi o doce, melhorou a minha angústia, mas não é uma solução inteligente. Por quê? Porque é nociva, tá certo? Porque a médio e longo prazo, doce faz mal para mim. Na mesma situação, eu estava angustiada, fui fazer uma atividade física e melhorei. Então, essa é uma solução que eu quero manter, tá? Tudo isso está no modo atuante, Pepês. Vamos entender agora um pouquinho o modo que a gente quer, que é o modo existente. O modo existente, a gente só consegue viver nele praticando atenção plena, que são os exercícios que a gente vai praticar nas próximas 8 semanas, tá? O modo existente, ele te permite enxergar as coisas como de fato elas são, sem a catastrofização. Por que que acontece a catastrofização? Justamente porque você vai buscar mais informações daquele sentimento negativo no seu passado. Então você começa a embolar o teu passado com o teu presente. Você começa a aumentar a situação. Aqui no modo existente, Pepes, a gente observa as coisas como de fato elas são. Não, mas espera um pouquinho, mas tem uma cauda enorme que vai até 20 anos atrás. Não, mas eu não quero a cauda, eu quero só esse pontinho. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora às 9h14? Qual é a questão com a qual eu tenho que lidar agora, nesse minuto? Agora, sem catastrofização. Esse modo, ele faz escolhas intencionais. A gente está sempre comparando com o modo de cima. Então, o modo atuante, olha, com o modo existente, tá? Então, o modo atuante é o piloto automático. Eu estou tomando decisões e eu não estou nem percebendo que eu estou tomando decisões. No modo existente, eu faço escolhas intencionais. Intencionais. Vocês vão ver que ao longo das próximas 8 semanas tem vários exercícios que ensinam a gente a fazer essas escolhas intencionais, porque isso aqui é um treino, é um treino físico, vocês vão ver.
Aqui, se o modo atuante foca no pensar, por que que eu estou com essa tristeza? Eu não posso estar com essa tristeza, eu estou muito ansiosa. Quanto mais eu presto atenção na minha ansiedade, mais ela piora. O modo existente, ele tem o foco no sentir. Aqui a gente está falando de todos os sentidos. Ele traz, Pepe, o modo existente, ele traz para nós uma curiosidade. Agora que eu estou com sobrinhos pequenos, eu fico vendo assim a curiosidade deles com tudo, a curiosidade nos sentidos. Então, esse modo existente, vocês vão adorar esses exercícios. Eu estou falando por mim, eu gosto muito desses exercícios aqui. São para a vida. Por quê? Porque o modo existente ele vai despertar em você uma curiosidade que você não tinha, talvez, desde que você fosse muito criança. Ele desperta em você uma curiosidade, o foco no sentir. Então, assim, quando você faz uma refeição, por exemplo, com atenção plena, eu estou comendo ali o meu café da manhã, por exemplo. Comi hoje, comi banana com aveia e amêndoas. Tá bom, mas eu posso engolir a amêndoa e eu posso pegar a amêndoa. Eu posso entender qual que é a textura da amêndoa. Eu posso cheirar a amêndoa. Posso mastigar a amêndoa até a amêndoa ficar líquida. Sentidos, Pepe. Você pode tomar um banho sem nem perceber que você tomou um banho, sem nenhuma presença, pensando nos seus problemas, pensando no boleto, pensando no que você vai fazer depois do banho, no seu compromisso. Ou você pode tomar um banho com atenção plena total, sentindo a temperatura da água, as texturas, o cheiro do seu sabonete, buscando fazer movimentos diferentes do que você sempre faz, usando a outra mão, se você é destra, usando a mão esquerda. Então, é, esse modo existente, ele traz para nós uma curiosidade, tá? Mas no atuante, então, ele fica focando na distância entre o ponto A e B, ele está focado em resultado, ele está focado no ponto B, isso traz uma insatisfação permanente. No modo existente, permite que as coisas sejam como são, e ele vive o processo entre o A e B. Isso aqui é muito importante. É a gente tirar o foco do resultado e colocar o nosso foco no processo. Se você fizer só isso na tua vida, os teus níveis de felicidade já disparam. Porque qual que é a questão da nossa infelicidade, Pepe? Sempre o que você quer, sempre o que vai deixar você feliz está lá na frente. Eu falo que é o pote de ouro do outro lado do arco-íris, mas você nunca chega nele. E quando você chega, aquilo já perdeu a graça, você já quer outra coisa. Então, o grande segredo aqui que a gente consegue potencializar com os exercícios de atenção plena é a felicidade é um estado mental. É a gente começar a aproveitar o nosso presente, degustar o nosso presente. Você tem que anotar isso. Você precisa aprender a degustar o seu momento presente, degustar, degustar. Degustar a sua respiração, degustar uma refeição, degustar um banho, degustar a conversa com alguém, prestar atenção, estar presente, presente, presente. Vivendo o processo entre o A e o B. Ai, mas eu estou aqui, eu queria estar no ponto B. Não, mas você só tem o aqui, você só tem o agora. Então, agora você está no A. Amanhã você vai estar no A mais 1%. Depois de amanhã, você vai estar no A mais 2%. Entenderam? E quando você chegar no B, não é mais sobre chegar no B, é sobre quem você se tornou ao longo do caminho. Porque olha a diferença, no modo atuante eu estou no A, querendo estar no ponto B, então eu estou aqui, eu quero emagrecer 30 quilos, enquanto eu não emagrecer eu não vou ser feliz. Eu estou aqui, eu quero pagar minhas dívidas, enquanto eu não pagar minhas dívidas e juntar 20 mil reais, eu não vou ficar bem, eu não vou ficar segura, eu não vou ser feliz. Você sempre coloca uma condição. Enquanto eu não estiver casada, enquanto eu não estiver com um relacionamento X, Y, Z, eu não vou ficar bem, eu não vou ficar completa, eu não vou ser feliz. Então, você coloca a sua felicidade, você terceiriza ela lá para aquela meta, para aquele resultado. Enquanto aquele resultado não aparece, você não é feliz.
Você fica no modo atuante, no modo piloto automático, piorando as suas emoções negativas. E aqui, qual que é o nosso segredo? Eu vou permitir que as coisas sejam como elas são. E eu vou viver da melhor maneira, eu vou degustar o meu processo entre o A e o B. Eu vou degustar. Quando a gente entra nesse modo existente, a reclamação, ela começa a diminuir muito, tá? E ela tende a zero. Ela tende a zero. Porque o reclamar é clamar pela mesma coisa, reclamar, clamar por mais. Lembra, tudo que eu coloco atenção cresce. E hoje a gente já tem uma explicação científica para isso. Por que que cresce? Por que que cresce? Porque você está reclamando, o teu cérebro está buscando solução. E aonde ele vai buscar a solução? Na categorização passada, trazendo mais daquilo, mais daquele sentimento. Então, quando eu estou no modo existente, eu não tenho por que reclamar. Eu não tenho do que reclamar, porque eu estou no modo degustação. Eu gosto de chamar esse modo, Pepe, de modo degustação, é que o autor chama de modo existente. Para mim, aqui na minha vida pessoal, eu chamo de modo degustação, porque eu estou degustando o meu dia. Vocês entenderam? Eu estou degustando o meu dia. Agora, por exemplo, o que que eu estou fazendo? Eu estou aqui dando aula para vocês. Eu estou degustando esse momento. Eu preparei aqui o meu escritório, sabe? Eu preparei, eu quis falar, eu vou dar de janela aberta ou fechada? Não, eu quero a janela aberta, sim, sabe? Deixei minha mesa organizada. Eu não estou lá no futuro. Não, não, eu estou aqui com vocês. Eu estou degustando esse momento, eu estou sentindo uma paz, uma presença. Antes daqui onde eu estava comendo o meu café da manhã, eu estava mastigando com atenção plena. Estava lá no café da manhã, não estava com foco aqui. Ai, preciso para. Não, não. Eu estou presente no meu café da manhã, mastigando até ficar líquido, sentindo a textura, sentindo se a banana está mais madura, está mais passada, soltando ar pelo nariz. Depois eu tive um pouquinho de conversa com meu esposo, estou conversando com ele, estou presente com ele. Não estou com a cabeça aqui. Minha cabeça está aqui a partir do momento que eu sentei, virei a chavinha, agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui, minha cabeça não está no meu filho. Meu filho está com tosse. Mas minha cabeça não está no meu filho com tosse. Minha cabeça está aqui com vocês. Por quê? Porque não adianta a minha cabeça ficar no Antônio com tosse. Porque eu não estou resolvendo a tosse dele e nem vou entregar para vocês. Então, isso, Pepês, a gente vai. É uma conquista. Por isso que eu quis trazer para vocês, fatiar em 8 semanas, em 2 meses, porque vai ser uma conquista, tá? De cada uma de vocês. Se aproxima do que o atuante tenta evitar. Se interessa por estados mentais difíceis. Reconhece medo, depressão, tristeza, até que se dissolvam. Isso aqui eu preciso explicar para vocês. O modo existente, ou como eu chamo, o modo degustação, ele não fica querendo evitar. Ai, não, 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 tá me dando uma tristeza, um sentimento de depressão, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que resolver, por que que tá me dando isso, o que que aconteceu? Lembra o que que acontece? Aumenta a angústia, aumenta, o cérebro já vai lá para o passado, categorizar tudo de tristeza, depressão. Não, não queremos. Modo degustação. Isso aqui é uma experiência, isso aqui é uma nuvem, a nuvem passa e depois ela se dissolve. Então, nesse modo degustação, eu não fico com medo, eu não fico tentando evitar. Não, opa, tá vindo uma emoção de tristeza. O que que eu faço? Eu observo. Nesse modo, a gente se interessa por estados mentais difíceis. Olha, tá me dando uma ansiedade, tá me dando uma ansiedade, um começo aqui de um pânico. O que que é isso? É a curiosidade, o modo degustação, ele é curioso, inclusive para estados mentais difíceis. Pepes, isso aqui é tão profundo, é tão interessante. Isso aqui é funcionamento cerebral puro. Então, eu confio.
que eu confio que é uma nuvem, eu confio que vai passar, eu confio que vai se dissolver. Por quê? Porque eu sei que eu não sou os meus pensamentos. Antes eu só pensava. No modo degustação, eu penso e tenho consciência de que penso, que é completamente diferente. Então, olha, estou pensando nisso. Olha, estou tendo um pensamento sabotador. Olha, estou tendo um pensamento de angústia. Olha, estou sentindo uma emoção de angústia. Vamos observar o que que acontece no meu corpo quando eu sinto essa emoção de angústia. Olha, meu coração dispara, olha, minha mão fica gelada, mas é como se eu fosse um observador. E eu não fico tentando lutar contra isso. Faz sentido, Pepês? E qual que é o ponto aqui? Eu não sou essa emoção. Eu não sou essa emoção. Isso aqui é só um pensamento. Um pensamento pode ser modificado. Isso aqui é só uma emoção. Uma emoção pode ser modificada. E uma emoção, como a gente já falou 1000 vezes, mas a gente vai sempre repetir, uma emoção não é um problema a ser resolvido. Aqui nesse capítulo, ele traz, né, traços de personalidade são 100% mutáveis através da atenção plena. Ele cita nesse capítulo vários estudos científicos relacionados a isso, tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Aqui, Pepês, eu quero trazer uma leitura para vocês bem específica sobre felicidade, bem importante, do ponto de vista da ciência, tá? Do ponto de vista da ciência. É tão maravilhoso isso, esses estudos são tão maravilhosos, porque, vou falar para vocês, antigamente acreditava-se que a gente nascia com um termostato emocional, que é um nome chique para dizer, Pepês, que antigamente se acreditava que a felicidade era genética, tá? A nossa capacidade de ser feliz, antigamente acreditava-se que essa capacidade ou propensão era genética, tá? Agora a gente vai ler um pouquinho, olha, presta atenção no que os estudos vão trazendo para nós. E é uma coisa divina isso aqui. Um dos aspectos mais espantosos da prática da atenção plena é que você consegue ver os seus efeitos positivos alterando o funcionamento cerebral. Avanços científicos recentes nos permitem ver que as áreas do cérebro associadas com emoções positivas, como felicidade, empatia, compaixão, elas se tornam mais fortes e mais ativas quando as pessoas praticam os exercícios de atenção plena, tá? Novas tecnologias de imagem conseguem mapear redes críticas do teu cérebro sendo ativadas. Esse mapeamento é em tempo real. Como se elas estivessem brilhando e vibrando com uma vida renovada. Com essa reenergização, é uma estimulação promovida pela meditação, pela prática da atenção plena, a infelicidade, a ansiedade, o estresse começam a se dissolver semana após semana, deixando uma sensação profunda de revigoramento. Mas você não precisa passar anos meditando para constatar esses benefícios. Cada minuto conta. As pesquisas mostraram que já é possível sentir os seus efeitos se você se dedicar à prática diária por um período de 8 semanas. Agora, durante muitos anos, acreditou-se que todos nós tínhamos uma espécie de termostato emocional que determina nosso grau de felicidade na vida. Então, eles presumiam que algumas pessoas teriam um temperamento feliz, enquanto outras teriam um temperamento mais infeliz, Pepês. Era o que a ciência nos dizia antes, tá? Embora grandes acontecimentos como a morte de um ente querido, né, um estado de luto, ou você ganhar na loteria, uma coisa incrível, possam alterar de alguma forma o nosso estado de humor, às vezes por semanas ou até meses, sempre se supôs que havia um ponto de referência ao qual retornaríamos. Esse ponto de referência emocional estaria codificado nos genes ou seria fixado na primeira infância. Em outras palavras, algumas pessoas nasciam felizes e outras não. O que
Desacreditava, Pepês. Essa questão de você retornar ao seu, ao seu padrão original, ao seu termostato, a gente tem mais estudos, estudos mais recentes sobre isso. E isso, de fato, acontece, tá? Então, suponha que a Yolanda, ela está num nível de felicidade 7 e ela passa, ela tem uma experiência incrível. E a Yolanda ganhou na loteria. Tudo bem. Aí, a Yolanda vai ter um pico de felicidade, de empolgação, mas a tendência da Yolanda é voltar para o nível de felicidade 7. Isso é muito positivo, porque quando a gente, por exemplo, passa por um luto, que parece que nunca mais você vai voltar ao seu estado, a ciência nos demonstra que sim, a gente volta para o nosso estado. Então, a Yolanda, suponha que ela passe por um luto, a tendência dela é voltar lá para o nível 7. Só que, antigamente, Pepês, a ciência acreditava que esse nível 7, que eu estou dando um exemplo, né, da Yolanda, poderia ser da Edith, de qualquer uma de vocês, é que esse nível, ele era um nível fixo, vamos dizer assim, determinado pelos genes, ou determinado na nossa primeira infância. Ou seja, gente, do 7 a Yolanda nunca vai sair, entenderam? A Yolanda não vai ser uma pessoa 9 de felicidade. Ah, então tem um pouquinho. Algumas pessoas são 3 de felicidade, ou seja, por mais que a gente faça, refaça coisas incríveis, essa pessoa nunca vai ser realmente feliz. Por quê? Porque está nos genes. E aqui, de forma maravilhosamente divina, graças a Deus, Pepês, a ciência já eliminou essa possibilidade genética, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Olha. Anos atrás, porém, esse pressuposto foi abalado por Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, e John Kabat-Zinn, da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts. Eles dois descobriram que a prática da atenção plena permitia às pessoas escaparem dessa atração gravitacional do seu ponto de referência emocional, desse termostato, dessa nota 7 da Yolanda. O que que eles descobriram? Qual foi o estudo, Pepês? Que através das práticas de atenção plena, resumindo, a gente pode alterar esse termostato. Isso é provado cientificamente. Ou seja, tudo bem, na minha genética eu estou aqui 7, na minha primeira infância foi determinado, eu sou a pessoa 7, mas eu posso ir para o 9. Eu sou a pessoa 3, eu posso sair do 3. O 3 não me define mais. Mas como? É do nada? Não, através das práticas de atenção plena. O trabalho deles nos ofereceu a possibilidade extraordinária de alterar permanentemente o nosso termostato de felicidade. Não é enquanto você pratica, é permanentemente. Tudo bem? Essa descoberta tem suas raízes no trabalho do Dr. Davidson sobre a indexação ou mensuração da felicidade de uma pessoa por meio do exame da atividade elétrica em diferentes partes do cérebro, usando sensores no couro cabeludo ou por meio de uma ressonância magnética também. Ele descobriu que quando as pessoas estão emocionalmente perturbadas, você está zangada, você está ansiosa, você está mal, você está deprimida, é, o que acontece dentro do exame? O córtex pré-frontal direito, no exame, ele fica mais iluminado. O nosso córtex pré-frontal, ele tem a parte direita e esquerda. Quando a gente está mal, o pré-frontal direito fica mais iluminado, em relação ao esquerdo. Quando você está num astral positivo, você está alegre, contente, empolgada, radiante, o córtex pré-frontal esquerdo, ele se ilumina mais do que o direito, tá? Essa pesquisa levou o Dr. Davidson a conceber um índice de humor. Olha que interessante. Esse índice de humor do Davidson, ele é próprio termostato emocional. Ou seja, o que que ele fez? Ele fez um índice, como se fosse uma tabelinha, PPs, baseado na relação entre a atividade elétrica nos córtices pré-frontais esquerdo e direito. Essa relação consegue prever o seu estado de ânimo diário com muita precisão. Trocando em miúdos, o que que o Dr. Davidson fez? Bom, quando eu tenho mais atividade durante o meu dia, tá? Eu fico ali com os eletrodos medindo durante todo o dia, durante
é um tempo da minha vida. Quando eu tenho mais atividade desse lado direito, em relação ao lado esquerdo, ele fez uma tabelinha numérica, claro, né? Pontos de uma curva, e aí ele vai te dar a nota, por exemplo, falando de forma muito didática, de 0 a 10, como a gente falou, a felicidade da Yolanda, então, é 7. É 7, ela tem mais atividade do lado esquerdo, mais do positivo, tá? Então, ele mensurou essa atividade do córtex pré-frontal, percebendo, né, quais áreas eram mais ativadas, o lado esquerdo, o lado direito, durante um período de tempo, e ele chegava em um número muito exato, muito preciso do seu termostato de felicidade. Até aí, tudo bem. É como dar uma espiada no termostato emocional, é o que a gente acabou de falar. Se a relação tende para a esquerda, é provável que você esteja feliz, contente, energizado. Esse é o sistema da abordagem. Se a relação tende para a direita, né, a chance é que você esteja sempre mais sombria, mais desanimada, mais para baixo, mais naquele sistema que a gente falou de luta ou fuga, né, ansiosa. Tudo bem. Até aqui nada de novo, né, Pepês? Até aqui só uma validação daquilo que a ciência já sabia, que a gente tem esse nível definido pela genética. Agora começa a parte interessantíssima. O Davidson e o Kabat-Zinn decidiram estender esse trabalho de pesquisa e examinar os efeitos da atenção plena nos termostatos emocionais de um grupo de trabalhadores. Os voluntários praticaram atenção plena por 8 semanas, exatamente igualzinho vocês vão fazer. Então, algo incrível aconteceu. Não apenas eles ficaram menos ansiosos, mais contentes, com mais energia e mais envolvidos com o trabalho, ou seja, com mais foco, mas também, presta atenção, o índice de ativação do cérebro, o termostato, passou a tender para a esquerda. Entenderam? A Yolanda foi de 7 para 9, gente. Ou seja, não é só uma coisa pontual, é uma mudança na estrutura cerebral. Surpreendentemente, o sistema continuou operando mesmo quando eles foram expostos a notícia negativa, música triste, lembranças do passado dolorosas. Entenderam? Ou seja, quando essas pessoas elas foram expostas a algo que antigamente, você vai ser exposta a uma coisa que antigamente deixava você muito triste, muito para baixo, muito angustiada. Essa reação cerebral foi diferente. A tristeza gerada nesses momentos deixou de ser vista como um inimigo e passou a ser encarada como algo amigável, possível de ser administrado. Então, ficou claro nesse estudo científico não só que a prática da atenção plena aumenta os níveis de felicidade e reduz o estresse, como também que essa mudança se reflete na forma com que o seu cérebro passa a funcionar. Isso sugere que a atenção plena tem efeitos positivos que criam raízes profundas e duradouras no teu cérebro. Outro benefício que eles estudaram, porque aqui eles fizeram um exame de sangue, várias outras coisas nesse estudo. Outro benefício foi que o sistema imunológico dos voluntários se fortaleceu. Os pesquisadores ministraram uma injeção com vírus da gripe nos participantes e depois mediram a concentração de anticorpos específicos que haviam sido produzidos por cada um. Aqueles cujo cérebro mostrava maior tendência ao sistema da abordagem tiveram o sistema de defesa mais estimulado. Olha que maravilha, Pepês. Isso aqui não é um efeito pontual. Isso aqui é um efeito duradouro que vai para além das melhoras emocionais, mas interfere muito na nossa saúde física também, tá? Mais um trabalho estava por vir. Doutora Sarah Lazar, do Hospital Geral de Massachusetts, descobriu que quando as pessoas continuam meditando, aí esse já é um estudo maior, por anos, tá? Quando elas continuam meditando por vários anos, que é o que nós faremos sempre, essas mudanças positivas alteram aí sim a estrutura física do cérebro. O termostato emocional, ele é reiniciado para melhor.
Isso significa que, com o tempo, você terá mais tendência a se sentir feliz em vez de triste, despreocupada em vez de agressiva, energizada ao invés de cansada e apática. Essa mudança nos circuitos cerebrais, ela é mais pronunciada na parte da superfície do cérebro, conhecida como região da ínsula, que controla muitas das características da humanidade, tá? Então, a ínsula, Pepe, depois ele traz um quadrinho falando só sobre a ínsula. Quando a gente faz estudo de ressonância magnética, os estudos demonstram que a ínsula, ela é muito ativada por meio da meditação da atenção plena. E a ínsula é a parte do nosso cérebro, Pepês, que está relacionada com a conexão humana, com o afeto, com a empatia, tá? Então, qual que é o resumo da ópera aqui para nós? Qual que é o resumo da ópera para nós? Pepês, olha, só por esse motivo, só por esse motivo, dessa prática, que é uma prática 100% científica, essa prática da atenção plena, vocês vão ver que é muito parecido com fazer atividade física. É igualzinho você fazer musculação. É a mesma coisa. São exercícios. Exercícios esses que a gente vai começar amanhã. É um hábito. É igual você fazer musculação, é igual você fazer sua caminhada, é igual você beber água. É uma coisa que você vai precisar colocar na tua rotina, mas assim, Pepe, não tem por que a gente não fazer. A gente já entendeu que, nossa, isso aqui vai mudar a estrutura do meu cérebro. Eu já contei para vocês o que aconteceu comigo 8 meses depois que eu comecei essa prática e nunca mais parei. Não vou parar nunca. Então, poxa, essa prática ela vai me levar para o modo degustação. Eu vou começar a aproveitar a minha vida, porque quando eu fico no piloto automático, na verdade, o autor ele até traz uma, um modelo de pensamento, né? Que ele fala assim, poxa, se você falar para alguém, vamos supor, você fala para você assim, olha, você tem só mais 5 anos de vida. Você vai achar muito pouco, não vai? Mais 5 anos de vida? Mas, de repente, uma pessoa que tem mais 20 anos de vida, ela também tem 5 anos, porque ela não está vivendo em atenção plena. Ela não está no modo degustação, ela está no modo piloto automático. O que quer dizer? No modo piloto automático, a nossa vida voa, Pepês. Ela passa desapercebida. Porque é isso, você está no carro ou no ônibus, você está no celular, você está totalmente desatenta. Você não está vivendo no modo degustação, prestando atenção nas árvores, nos cheiros, no vento, na temperatura, nos estímulos visuais, nos estímulos auditivos, que é tudo isso que a gente vai aprender a fazer nas próximas 8 semanas. Então, só por esse motivo, né, de eu ter mais tempo de vida, mais tempo não significa mais tempo no calendário, mas é o quanto desse tempo você está presente, você está consciente da sua vida. E o quanto desse tempo você está passando no piloto automático. E isso é muito sério. Mas aí a gente começa a se aprofundar. Poxa, então quer dizer que essa prática ela vai mudar a estrutura do meu cérebro, ela vai mudar o meu termostato emocional. Fala aqui no chat para mim, Pepe, que tem a sensação, não, Paty, assim, de 0 a 10, quanto que você daria para o seu termostato? Se você fizesse hoje esse exame, você acha que ia brilhar mais do lado direito, esquerdo do seu córtex? Você acha que você está mais tá tudo maravilha, tudo azul, ou mais pro sombrio? O que é que você acha? Porque é o seguinte, Pepês, sempre dá para ser melhorado. Não, Paty, eu acho que eu estou no 8, então a prática da atenção plena pode te levar para o 10. A gente tem que ter essa consciência. Vamos praticar, Pepês? Então, aqui, ó. Aqui um resuminho. Antigamente, a teoria do termostato da felicidade era o que a ciência acreditava. Eventos pontuais, luto, loteria. Depois a gente voltaria para o nosso termostato de sempre. Eu saio, mas eu retorno. Isso aqui acontece. Só que o ponto é, isso aqui acontece, isso aqui é bom, Pepês. É bom a gente ter um lugar para onde voltar, para a gente poder se recuperar de um luto, para a gente poder se recuperar de um trauma. Isso é muito funcional, mas o ponto é, para qual lugar eu estou voltando? Eu estou voltando para a nota 4?
O ponto é para qual lugar, qual é o meu termostato? Para onde eu vou voltar? É isso que muda na atenção plena. Pressuposto foi abalado pela ciência, traços de personalidade podem ser 100% mutáveis através da atenção plena a partir de 8 semanas de prática, é o que a ciência traz para nós, tá? Aqui, Pepes, o que que eu quero trazer um pouquinho para vocês? Deixa eu fechar, porque senão ele fica muito. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, porque o capítulo 4 é uma preparação para o que a gente vai começar amanhã, tá? O que esperar das próximas 8 semanas? Vamos lá. A gente vai trabalhar 2 elementos a cada semana. É assim que o autor trabalha, tá? O primeiro elemento é uma meditação específica de atenção plena, uma meditação científica. Essa meditação vocês vão receber um link com os áudios. Ela é gratuita. Se vocês digitarem lá, editora Sextante com X, áudios da atenção plena, vocês já vão achar esse link, mas eu vou passar para vocês, obviamente, no grupo, tá? Então, a cada semana a gente vai trabalhar um desses áudios, não é para sair fazendo todos os áudios, tá, Pepes? Não, não, não funciona. É um áudio e uma mudança de hábito. O que que é essa mudança de hábito? É aquilo que eu falei do exercício da degustação. Então, por exemplo, durante essa semana, toda vez que eu for tomar banho, você vai escolher uma coisa. Eu vou tomar banho com atenção plena. Então, toda semana vai ser uma meditação específica, que a gente deve fazer 2 vezes por dia, e uma mudança de hábito, tá? Toda semana vai ser assim e a gente vai evoluindo. Vocês vão ver que a metade do programa, Pepes, assim, as primeiras 4 semanas, elas são focadas nessa coisa do modo degustação. Metade do programa é focado nisso. E se eu esquecer? Isso aqui é importante, Pepes. Aí, aqui eu quero fazer um pedido para vocês, tá? O ideal é que você faça todo dia, pelo menos 6 vezes por semana. Esse aqui eu não queria nem colocar para não condicionar você. Se você esquecer muitos dias, comece novamente. Mas aqui, Pepes, não vai funcionar porque nós estamos fazendo juntas isso aqui. Isso aqui é o que o autor traz. Ele fala: se você esquecer muitos dias, começa novamente. Paty, se de 6 eu fizer 5, 4, você não vai ter o efeito potente. Mas como a gente está num grupo, vamos todo mundo se ajudar e todo mundo fazer. Quem está disposto a fazer, começar amanhã, vai começar amanhã. Aqui uma coisa muito importante, a meta não é relaxar, porque muita gente pensa, ai, Paty, eu não consegui parar de pensar. Não é para parar de pensar. Não consegui relaxar, não precisa relaxar. Relaxar, sentir paz, são consequências do tempo de prática. O que que eu diria aqui, Pepês? Expectativa zero. Expectativa zero, só faça. É um exercício, é musculação. Você não fica levantando peso e toda hora olhando se o músculo está crescendo. Só isso. Autossabotagem. Não tenho tempo. Pepês, o que que eu vou falar para vocês aqui? Eu vou afirmar que todo mundo que está aqui, a gente está em 207 pessoas, eu vou afirmar que ninguém, me incluindo, ninguém aqui tem tempo para fazer atenção plena. Eu não tenho. Eu não tenho tempo sobrando para fazer atenção plena. Tem 2 coisas que nunca vão sobrar. Sobrar? Não vai sobrar tempo para fazer tal coisa. Não vai sobrar dinheiro para fazer tal coisa. Isso aqui é uma escolha. Esse tempo aqui não é um tempo que você tem livre. Você não tem tempo livre. Provavelmente. Você tem que criar esse tempo, Pepe. Espera aqui. Uma prática que vai mudar a minha estrutura cerebral? Uma prática que vai elevar meus níveis de felicidade de forma consistente e duradoura? É que é mais importante do que isso? Nada é mais importante que isso. Então, eu vou criar tempo. Não funciona para mim. Isso aqui, Pepês, é uma outra forma da gente se sabotar. Não está funcionando, não estou vendo resultado. Lembra? Expectativa zero. E o que que é importante? Aproveita esses pensamentos sabotadores como parte do exercício. Porque o modo existente, ou modo degustação, é o modo do observador. Você tem que ficar observando. Então eu estou pensando que não vai funcionar para mim. Então eu estou aqui no meio da prática e estou ficando mais ansiosa. Você começa a perceber, né? Ficar consciente dos seus pensamentos. Ao invés de você achar que isso aqui é um problema, isso aqui faz parte do exercício.
Faz parte do exercício você não conseguir ficar focada na meditação o tempo todo, você vai sair, vai ficar pensando no boleto, opa, depois você volta, e é assim mesmo. Acho chato, tô achando tedioso, acho que é perda de tempo. São todas formas da gente se sabotar. Como que a gente resolve isso? Nos tornando conscientes do que a gente está pensando. Olha, eu estou pensando que isso é chato. Olha como eu faço para me sabotar. Olha, deixa eu ver esse pensamento do é chato, é tedioso, é perda de tempo. Deixa eu observar esse pensamento que ele vai passar. É nuvem. Entenderam, Pepês? É assim que a gente vai trabalhar nas próximas 8 semanas. Tudo bem até aqui, Pepês? Vocês estão animadas? Estão animadas para amanhã? 7 da manhã? Deixa eu ver. É porque eu já conheço o horário de várias alunas aqui que eu já estou passando, que eu falo, ah, mas essa aluna acorda às 9, não tem problema. Contanto que vocês assistam a gravação, tá? E contanto, Pepês, que vocês tenham um horário fixo para fazer, porque é aquilo que a gente falou, ninguém que está aqui tem tempo livre. Nesses últimos anos, toda vez que eu faço essa, eu nunca é tempo livre. Sempre eu tenho que fazer uma escolha, né? Deixar de fazer outra coisa para fazer isso aqui, tá? Fechamos? Estão animadas? Ó, lembra, a gente não vai passar de meia hora, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer o resumo do capítulo, indicar qual é o áudio, quantas vezes, é, e a gente vai postar no grupo. O que que eu quero fazer, Pepes? O que que eu quero fazer? Eu já estou com outra ideia. Eu já quero abrir, ao longo dessas 8 semanas, eu quero abrir uma sessão de mentoria para a gente trazer no Zoom para poder abrir microfone e vocês tirarem dúvida, tá? Meu time, meu time já fica desesperado comigo, gente. Eles falam, Paty, onde você vai enfiar tanta mentoria? Vocês que lutem, gente. Eu acho que tem que ter uma mentoria para abrir o microfone e tirar dúvida, né? Que a dúvida de uma pode ser a dúvida de outras, né? Então a gente espera umas 2 semanas de prática, e abre uma mentoria no Zoom, né? Então tá, Pepes, então olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a nossa foto agora, deixa eu pausar aqui.